Nos diz a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. Ele é claro, ele é categórico. Ele diz assim: se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão dentre os homens. Seria a ressurreição de Jesus um mito? Seria a ressurreição de Jesus uma farsa? Seria a ressurreição de Jesus a construção de alguns discípulos que, frustrados, decepcionados, arruinados, criaram uma ideia de que Ele ressuscitou e estamos todos nós enganados? Queridos, é muito importante considerarmos isso, considerarmos o que realmente a Bíblia nos diz sobre a ressurreição de Jesus, porque quantas vezes existem argumentos desde o início da cristandade, desde o primeiro século e por toda a caminhada da história, especialmente no último século, argumentos que vinham para tentar nos fazer questionar, duvidar. Será que Jesus realmente ressuscitou? E o que nós temos que compreender, irmãos, meu desejo como pastor dos irmãos, é que você nessa noite saia daqui e volte para a sua casa com o seu coração fortalecido naquilo que a Bíblia diz, a verdade da palavra de Deus, que nos assevera com muita clareza que Jesus Cristo, sim, Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus não é um mito, ela é uma realidade. A ressurreição de Jesus é uma realidade a qual a fé cristã está fundamentada. A ressurreição de Jesus é uma realidade a qual não somente fundamenta a fé, mas ela é edificada na certeza de que Jesus ressuscitou. Então a realidade da ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança, é o fundamento da nossa salvação. O que Paulo diz é o seguinte: se Jesus Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, a nossa fé é inútil, a nossa esperança é, na verdade, uma grande utopia. É um grande ópio. E por que nós podemos, como crentes do Senhor Jesus, como cristãos, como evangélicos, afirmarmos tão categoricamente que Jesus ressuscitou? Baseado no quê? E o que eu quero pensar com os irmãos, eu quero que você preste muita atenção, é que Cristo ressuscitou e este fato é incontestável. Cristo ressuscitou e este fato é esperança. Cristo ressuscitou e esse fato nos impulsiona a vivermos uma vida que agrade a Deus. Nós podemos agradar a Deus na nossa vida exatamente porque Jesus ressuscitou. Então vejamos nós a primeira grande verdade da noite: Cristo ressuscitou. Eu peço que vocês falem comigo. Exatamente isso. Esse fato é incontestável. Embora a ressurreição física de Jesus ela seja incontestável à luz da história e à luz das Escrituras, nós temos que considerar que a sabedoria humana, ela em muitos momentos da história se coloca de uma maneira a se opor, a se contrapor àquilo que é real. Nós temos que verificar, irmãos, que afirmarmos a ressurreição de Jesus, ela não basta para muitas pessoas. Há pessoas que questionam, indagam, não acreditam e realmente se colocam numa posição de duvidar da
no texto de Coríntios 15, versículo 12. Olha o que Paulo está falando na igreja de Corinto, uma igreja, numa cidade muito importante do seu tempo. Ele fala assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Pô, galera, é o seguinte: Jesus ressuscitou, vocês sabem disso, vocês creem nisso. Mas como que vocês estão falando que não há ressurreição de mortos? Vocês não estão percebendo a incoerência lógica? O que Paulo aqui está mostrando à igreja de Corinto, irmãos, no contexto, a igreja de Corinto, ela acreditava sim que Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Eles não tinham dúvidas sobre isso. Mas o que estava acontecendo de uma maneira bastante camuflada, de uma forma bem sorrateira, era a influência da cultura do seu tempo, da cultura helênica, em dizer que não era possível mortos ressuscitar, não era possível, porque a matéria é má, o espírito é bom, e o espírito precisa se desprender da matéria para evoluir. A influência da cultura mundana, a influência da cultura secular, adentrando na igreja de Corinto, e Paulo chamando-os a atenção: sim, Jesus ressuscitou, sim. Existe ressurreição dos mortos, na cultura helênica, na cultura secular. A matéria como o mar. Na verdade, o que a alma, o espírito mais almejava era se desprender dessa realidade corpórea, porque era uma realidade que impossibilitava uma vida de santidade, digamos assim, de uma maneira mais simples. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Paulo está mostrando, presta atenção à igreja de Corinto. Se vocês permitirem que valores, ensinos do mundo adentrem na igreja, logo a fé estará ameaçada. Se vocês começam a acreditar naquilo que o mundo diz, na sabedoria humana, que está divorciada da sabedoria de Deus, quando essa não se sujeita àquilo que Deus revela, logo vocês estarão negando a fé. O que Paulo está dizendo é o seguinte: presta atenção, os mortos ressuscitam sim, porque se mortos não ressuscitam, e Jesus não, é uma conclusão lógica. O que nós temos que compreender então, irmãos, é que Paulo está antevendo uma ameaça à igreja de Corinto, e é o erro da igreja de Corinto. Abra na sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 17, versículo 32. Atos 17, 32. O apóstolo Paulo está na Europa, de Atenas, e ele, de uma maneira fantástica, aproveita a oportunidade para testemunhar e para pregar, proclamar o Evangelho de Deus. E no seu discurso belíssimo, no versículo 32, muitos começam a duvidar do que Paulo dizia. Sabe por quê? Olha no versículo 32 de Atos 17. Como ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. É exatamente isso que está sendo colocado aqui. A matéria é má. Ressurreição de mortos não é uma coisa plausível. Se o que o espírito mais deseja é se desprender do corpo para poder ser puro, como que pode haver ressurreição de corpo? O que nós temos que compreender, irmãos, é que no mundo secular do tempo de Corinto havia uma rejeição à ressurreição. E essa ideia estava entrando na igreja de Corinto. E isso não somente aconteceu no primeiro século, mas nós podemos falar do século XIX, século XVIII, XIX. Nós temos o advento do iluminismo, uma corrente filosófica que influenciou muito a teologia cristã. E nós temos, na maior expressão na teologia liberal, teólogos, grandes pensadores na teologia e filosofia, que começaram também a compreender que a ressurreição de Jesus, na verdade, é um mito, uma linguagem mitológica, é como se fosse um conto de fadas, ou, na melhor das hipóteses, uma interpretação alegorizada da experiência pessoal dos discípulos. Como esses discípulos sentiram que Jesus ressuscitou, um sentimento profundo de sua ressurreição, uma fé pascual, e essa compreensão íntima que eles falavam que Jesus ressuscitou, mas Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Os teólogos liberais defendem isso. Por exemplo, Rudolf Bultmann, um teólogo liberal, ele vai dizer que a ressurreição de Jesus é o evento
mítico por excelência. Nós temos outro teólogo liberal também, Paul Tillich. Ele vai dizer que os discípulos, olha só, os discípulos sentiram a presença espiritual de Jesus numa experiência pessoal, subjetiva, e inventaram o mito da ressurreição de Jesus para expressar essa realidade. Teólogos que se denominam cristãos, advogando que não houve ressurreição coisa nenhuma. O que houve, na verdade, foi uma experiência mítica, uma experiência subjetiva dos discípulos. Eles diziam: irmãos, o quanto que essa teologia ela é nociva, ela destrói a igreja. Nós sabemos que as igrejas europeias, a sua grande maioria, estão morreram, justamente porque se aceitou, se dialogou e assimilou conceitos de uma filosofia pagã, de uma teologia pagã, adentrando a igreja. Isso é uma questão muito séria para nós, porque aquilo que eu acredito é aquilo que a Bíblia diz, ou é aquilo que as pessoas interpretam, ou aquilo que eu acho que é o certo, ou aquilo que as pessoas dizem que é o certo. Eu realmente tenho me preocupado em verificar se a minha fé, se aquilo que eu creio é aquilo que a Bíblia diz. Porque, meus irmãos, se nós começarmos a flertar, se nós começarmos poxa, mas é tão bonito esse discurso, ele é tão receptivo, ele é tão cativante, ele é tão interessante, por que não assimilarmos para nós? É o que estava acontecendo com a igreja de Corinto, e é o que aconteceu com a igreja na Europa, e é o que está acontecendo com muitas igrejas brasileiras. Meus irmãos e irmãs, prestem atenção numa coisa: tenha uma fé pura na palavra de Deus, uma fé pura naquilo que a Bíblia diz. Nós não podemos ser um povo que venha colocar em segunda importância aquilo que a palavra de Deus nos revela. Precisamos valorizar o estudo, a compreensão, a prática da palavra. Porque quando nós não fazemos dessa maneira, nós colocaremos a nossa fé numa situação bastante trêmula, uma situação bastante fragilizada, e por qualquer argumento, seja filosófico, seja antropológico, seja midiático, seja como for, nós começamos a duvidar. E quantos jovens que entram no mundo universitário, quantos adultos que ao dialogar com colegas de trabalho, por causa de uma colocação que é feita, por causa de uma maneira de se trabalhar o pensamento, já começam a duvidar daquilo que a Bíblia diz. Começamos a duvidar da palavra de Deus. Como evangélicos que somos, como crentes do Senhor Jesus, como cristãos, não podemos ser um povo que tenha uma fé fraca. Mas nós estamos aqui afirmando que a ressurreição de Jesus é um fato incontestável. Com base no quê? Se falamos que é fato, logo é incontestável. E se é incontestável, baseado no quê? Primeiramente, o que temos que compreender é que a ressurreição de Jesus é um fato histórico e observável. Nós temos testemunhas que asseveraram isso. Quando nós olhamos lá em Lucas, capítulo 24, versículo, abra a sua Bíblia aí, vamos dar um passeio rápido pela Bíblia. Alguns textos eu peço que você acompanhe, os textos eu vou ler. Mas olha só Lucas 24, 39 a 43. Nós temos aqui o registro nos evangelhos dessa realidade incontestável da ressurreição de Jesus, uma ressurreição corpórea. Jesus ressuscitou provavelmente com um corpo vivo, um corpo glorificado. Veja só, Lucas 24, 39 a 43. Jesus falando a Tomé, ele fala assim: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. É Jesus falando. Toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos. Vocês, como vocês estão vendo que eu tenho? Como vocês estão vendo que eu tenho? Versículo 40. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não creram ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Imagina, irmãos, depois daqueles dias de grande dor, sofrimento, tristeza, os discípulos
tinham perdido as suas esperanças. Jesus estava morto. E as mulheres depois vão ao sepulcro, e lá chega o sepulcro, está vazio. De repente Jesus aparece entre os discípulos, eles pensam que é o Espírito. Eles pensam que é o Espírito. Eles toquem em mim. Me toquem. Vejam minhas mãos, vejam meus pés. Vocês estão acreditando ainda? Eles estavam na alegria, estavam assustados. Imagina só. Você vai enterrar uma pessoa, tem um velório, vai lá, coloca dentro da lápide, não é isso? Você joga a terra. De repente, 3 dias depois, a pessoa está na tua casa comendo, bebendo contigo. É isso que está acontecendo ali. O que nós temos que verificar, irmãos, é que a Bíblia não nos deixa dúvida sobre isso. Depois de Jesus ressuscitar, ele comeu e bebeu com os discípulos. Ele tocou os discípulos. Os discípulos tocaram nele. Outra questão também é que temos como fato incontestável é que o próprio Senhor Jesus, ele falou que ele ia morrer. Ele predisse a sua ressurreição. Marcos 9, de 9, versículo 9, versículo 31, nós temos Jesus falando: até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. No versículo 31, Jesus fala: eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Então várias vezes Jesus falou de sua morte, de sua ressurreição aos seus discípulos. Jesus, quando vai à cruz morrer por nós, ele não é pego de surpresa. Ele sabia que veio para aquele propósito, morrer na cruz e ressuscitar. Ele ressuscitou então ao 3º dia. A ressurreição de Jesus é um fato incontestável, porque ela, na verdade, o cerne do Evangelho é aquilo que é a essência, o fundamento principal, aquilo que é o essencial da palavra. Porque sem ressurreição, irmãos, não há Evangelho. Tire a ressurreição de Jesus e não há igreja de Jesus. Não há Evangelho de Deus. A ressurreição de Cristo é parte integrante da mensagem do Evangelho. No versículo 1 a 3 do capítulo 15, Paulo vai falar o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, ou seja, estava firme no Evangelho. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra da qual, como vou a preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por que Jesus morreu na cruz? Por quê? Por quê? Por causa dos nossos pecados. Jesus morreu porque nós pecamos. E a morte de Jesus, ela é imprescindível para a salvação. A sua ressurreição é imprescindível para a vida eterna. E por que é um fato incontestável? Porque centenas de testemunhas oculares viram Jesus ressurreto. No versículo 5 a 11, olha aí 1 Coríntios 15, versículo 5 a 11, nós temos aí Paulo falando na igreja de Corinto. Ele fala assim: e apareceu a Cefas, Cefas é Pedro, e depois aos 12, versículo 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha só, tem como enganar 10 pessoas? Tem. Tem como enganar uma pessoa? Tem. E 500? Não tem. É difícil. Você pode enganar 1, 2, 3 pessoas, mas 500 pessoas? Então Paulo fala aqui, versículo 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Tiago mais tarde, por todos os apóstolos. Versículo 8, foi visto também por mim. E Paulo aqui no seu caminho de Emaús, né? Quando ali ele está andando sobre aquele animal, ele cai naquela queda ali, ele vê Jesus. Versículo 11, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. O que Paulo está mostrando? Igreja de Corinto, vocês têm uma fé correta, vocês têm uma fé que agrada a Deus, mas preste atenção, vocês estão flertando com o mundo, vocês estão flertando com a sabedoria secular e estão podendo se desviar.
Então, irmãos, o que precisamos nos atentar primeiramente ao fato de que a nossa fé no Senhor Jesus, ela precisa ser uma fé pura, ela precisa ser uma fé bíblica, uma fé que não seja misturada por crendices, por tradição religiosa, por tradições humanas. E por que nós então podemos falar que Jesus ressuscitou? Porque é incontestável aquilo que Jesus Cristo fez na vida dos discípulos. O que é isso? É a radical transformação na vida dos discípulos após a ressurreição. Os irmãos sabem como estavam os dois discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estavam o quê? Arrasados, decepcionados. Eles estavam realmente sem nenhum tipo de alegria, frustrados. Jesus chega entre eles não reconheceram que é Jesus, porque tão frustrado que estava, nós nem conseguimos olhar no olho do outro, né? Quando você está triste, como é que você fica? Eu fico cabeça baixa, né? A gente não consegue olhar nos olhos das pessoas, a gente fica para baixo mesmo. E aqui nós temos o fato de que os discípulos aqui estavam muito tristes. E Jesus começa a dialogar com eles, e eles, mas você não está sabendo o que aconteceu nesses últimos dias? Nós achávamos que o Messias tinha chegado, nós achávamos que o Salvador tinha chegado entre nós, mas ele está morto. Jesus já havia ressuscitado aqui, já era talvez terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, né? Segunda-feira talvez. Jesus ressuscitou no domingo. Então, Jesus começa a falar com aqueles discípulos. Olha Lucas capítulo 24, versículo 21. Olha o que esses apóstolos disseram, esses discípulos disseram. Ora, Lucas 24, 21, fala assim: ora, nós esperávamos. Vou esperar vocês acharem. Lucas 24, 21. Olha na tua Bíblia. Encontraram? Vamos lá. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Está vendo? Eles colocaram toda a expectativa deles em Jesus. Por que eles estavam tão frustrados? Eles não tinham ainda a notícia que Jesus havia ressuscitado. Aí, e além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então foi na segunda, na terceira e na quarta. Foi quando? No terceiro dia. O terceiro dia foi no domingo. Então eles pegaram Jesus e ressuscitaram fresquinho, né? Então ele acabou de ressuscitar. Então eles souberam como em primeira mão, depois das mulheres, evidentemente. O que é isso, irmãos? O desconhecimento da ressurreição de Jesus Cristo levou os discípulos a um estado de covardia. O desconhecimento que Jesus tinha vencido a morte levou eles ao estado de descrédito. Não saberem que Jesus estava ressurreto levou a eles a acharem que foram traídos, decepcionados. Mas quando eles souberam que Jesus Cristo estava ressurreto, estava ali com eles, aquilo mudou radicalmente a vida desses homens. Saber a ressurreição de Jesus compungiu-lhes a fé como nunca antes. Irmãos, irmãs, para nós hoje, que não vemos Jesus face a face, que não podemos tocar em Jesus, que não podemos, Jesus senta aqui do meu lado, deixa eu olhar nos teus olhos, nós não temos esse privilégio hoje ainda, mas no céu vamos ter. Então, para nós hoje, parece um pouco, mas eu preciso ver Jesus, eu creio, amém, glória a Deus. Jesus fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, nós cremos, isso nos basta. Mas para eles que viram, que tocaram, que sentiram, que cheiraram, sabia que estava morto? É o pior luto que poderia existir. Mas quando eles viram que Jesus estava vivo do lado, a maior alegria que puderam sentir. E para nós hoje também é uma alegria saber que Jesus ressuscitou. Porque quando ele está passando por problema dentro de casa, quando ele está passando por luta no trabalho, quando ele está passando por luta no casamento, com os filhos, lutas pessoais que só a gente sabe, a gente para pensar, pô, o meu Senhor venceu a morte. O meu Senhor ressuscitou. Para que eu vou ficar de cabeça baixa? Para que eu vou ficar entristecido? Meu Jesus venceu. Ele venceu a morte. Ele
vencer o mundo. Então para que eu vou me entregar? O meu Salvador vive. Então vou me levantar daqui. Porque se Jesus vencer a morte, eu vou vencer as lutas que eu tenho na minha vida. E Jesus fala o quê? No mundo passareis por, mas tende, eu venci o mundo, ele falou. Então, irmãos, é um fato incontestável. Nós, como crentes do Senhor Jesus, povo de Jesus, temos que nos alegrar todos os dias, porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nós sabemos também o que aconteceu com a vida dos discípulos. Por exemplo, claro, a transformação de Pedro. Pedro estava arrasado. Pedro tinha voltado a pescar. Imagina. E ele ser o pescador mais frustrado e mais ranzinza de todos. Porque ele abandonou a pescaria para seguir a Jesus, ser pescador de homens. Depois daquela frustração que ele achou que tinha, mas quando Jesus está com ele e fala: Pedro, tu me amas? Jesus está vendo isso reto, né? Vai apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, meus amados irmãos, nós temos que ver, é incontestável a ressurreição de Jesus, não somente pelo fato histórico, não somente pelo testemunho histórico, não somente por aquilo que a Bíblia diz, é suficiente o que a Bíblia diz, mas porque o que nós vivemos hoje é incontestável, porque é a nossa fé, a nossa segurança. É incontestável porque nós cremos naquilo que a Bíblia diz, Jesus ressuscitou. Nós nem precisaremos de testemunho histórico. Nos bastaria saber aquilo que a Bíblia diz. É incontestável porque é a nossa própria experiência de salvação. Isso é muito importante. É incontestável porque ainda hoje Jesus continua salvando vidas. Ainda hoje Jesus tira pessoas que estão sendo dominadas pelo diabo, pelos demônios. Pessoas que estão sendo escravizadas pelo amor ao dinheiro, pelo amor ao mundo. Pessoas que nem temem a Deus e quando creem em Jesus são transformadas radicalmente. Irmãos, é isso que nós temos que compreender, testemunhar de um Jesus vivo, de um Jesus ressurreto. Jesus não está pregado numa cruz, como muitos cristãos acreditam e creem no crucifixo. Nós não cremos no crucifixo, nós não cremos um Jesus pregado naquela cruz. Jesus está no céu da cruz, e ressurgiu. O crucifixo é pecado, mas a cruz de Cristo é o símbolo da salvação. Nós não somos um povo que acredita em Jesus pendurado numa madeira. Nós somos um povo que cremos em Jesus vivo e ressurreto. Precisamos dizer isso. Há muitos que estão sendo enganados pela religiosidade e pela tradição cristã. Meus amados irmãos, não somente então esse fato é incontestável, mas esse fato é também esperança. Nós temos que entender isso, esse fato é esperança. Vejam só, se a ressurreição de Jesus fosse a construção de um mito, como advogam os teólogos liberais, como advoga o ateísmo, estaríamos nós aqui perdendo tempo. Sabia disso? Se a ressurreição de Cristo fosse uma farsa, a fé cristã seria vazia, o nosso testemunho seria falso, a vida do cristão seria sem sentido. Se a ressurreição de Cristo não fosse um fato histórico observável, a fé cristã seria uma piada. Então, meus irmãos, o mito, preste atenção nisso, o mito, como usa a mitologia grega, como usa a mitologia persa, babilônica, seja qual for, o mito, uma farsa, não tem a capacidade de nos salvar da escravidão do pecado. Sabia disso? Um mito, uma farsa, não tem o poder de nos livrar das correntes da morte. Um mito, uma farsa, não tem poder de nos absolver da condenação eterna, do inferno. Mas a realidade da ressurreição de Jesus, sim. Por que nós não seremos os que creem em Jesus, os que seguem Jesus, condenados ao lago de fogo e enxofre? Por quê? Porque Jesus ressuscitou.
Jesus vive. O mito, irmãos, não é capaz de nos salvar dos nossos pecados. Nós permaneceríamos escravos, sem esperança, diante da morte e da condenação eterna. Mas nós temos a certeza de que Jesus ressuscitou, Jesus vive, e porque Ele ressuscitou, Ele vive, nós temos segurança. E leia, por favor, essa frase que eu coloquei aqui, é muito importante. Leia, por favor. Exatamente, irmãos. Eu lhe pergunto o seguinte: você, no seu coração, você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Com a sua boca você confessa Jesus como o único Senhor, como o único e suficiente Salvador? Porque se você não confessa, você não é salvo. Se você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você não é salvo. Mas se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E como salvo, tem que seguir somente a Jesus, tirar os ídolos, tirar a religiosidade, tirar a tradição religiosa que escraviza e continua permanecendo no erro e no engano. O que nós temos que compreender é que sem a ressurreição de Cristo, vamos lá para 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios 15, 17. Vamos ler todos juntos em nossa voz, na sua própria Bíblia. 1 Coríntios 15, 17. Vamos deixar? Vamos ler junto, leu comigo, por favor. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A única maneira, irmãos, de vencermos a nossa luta contra o pecado e não sermos mais escravos do pecado é crendo em Jesus como ressurreto vivo, seguindo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quem não crê no Senhor Jesus permanece escravo do pecado e não será salvo, e a ira de Deus permanece na pessoa. É o que fala João 16, João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, permanece rebelde ao Filho, sobre este permanece a ira de Deus. Então, o meio de sermos absolvidos a ira de Deus, de sermos salvos, é crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A nossa cidade, a cidade de Pompeia, segundo o IBGE, 17 mil pessoas em torno disso não creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Olha o nosso campo missionário, irmãos. Quantas pessoas nós precisamos evangelizar em Pompeia? Fazer discípulos de Jesus. Pessoas que, se morrerem hoje, sem crer no Senhor Jesus, sem se arrepender dos seus pecados, sem seguir Jesus, morrerão condenadas. Então, o que a Bíblia diz? Não existe purgatório, não existe intercessão pelos mortos, isso a Bíblia condena. E muitos fazem isso. Intercedem por aqueles que morreram. A Bíblia não ensina isso. E nós temos que pregar a palavra de Deus. Em Romanos 6, 23 fala o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o que é? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E esta é, portanto, a excelente notícia que nós temos que falar na nossa cidade. Esperança. Agora, para que preguemos o Evangelho, temos que ser testemunhas. Testemunharmos com poder. Testemunharmos com uma vida aprovada. Testemunharmos com uma fé viva. Testemunharmos com um amor prestativo. Testemunharmos, irmãos, de tal modo que as pessoas que nos conhecem, convivem conosco, sabem que nós somos discípulos de Jesus. Amamos a Jesus, seguimos a Jesus. E nós precisamos anunciar a Pompeia que Jesus, então, ele jamais pecou. Por que Jesus é nossa esperança? Jesus nunca pecou, em tudo foi tentado, porém nada pecou. Precisamos anunciar que Jesus morreu de uma forma vicária. O que é isso? De forma vicária, substitutiva. Jesus nos substituiu. Eu digo o seguinte, aquilo que a Bíblia diz: mesmo que se eu ou você morresse na cruz, nós não seremos salvos. Sabe por quê? Porque nós pecamos. Por que o sacrifício
Jesus Cristo foi aceito por Deus Pai? Porque Jesus jamais pecou. Um cordeiro sem mancha, sem mácula. Um cordeiro puro. Por que mesmo se eu morresse na cruz eu não teria salvação? Porque eu sou um pecador. Eu, Rodrigo, não mereço salvação. De graça recebi. De graça transmitimos. É isso que as pessoas precisam entender. E crer. Jesus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E todos os que creem em Jesus são o quê? Justificados e absolvidos da ira vindoura de Deus. É o que a Bíblia diz. Por que precisamos com bastante audácia? Por que precisamos testemunhar e pregar o Evangelho das oportunidades que Deus nos dá? Porque, meu amado, preste atenção, as pessoas que você conhece, que você convive, se morrerem sem Jesus, morrerão condenadas ao inferno. É o que a Bíblia diz. Se nós não pregarmos, quem vai pregar? Vamos esperar um anjo vir do céu? Não vai vir nenhum anjo pregar o Evangelho. Vamos esperar que a pessoa tenha uma revelação de Deus? Ela não vai ter revelação nenhuma, porque é nossa responsabilidade compartilharmos, testemunharmos o Evangelho de Jesus. E mais, a Bíblia diz que quando nós não pregamos o Evangelho, estamos pecando. E Deus vai cobrar de nós o sangue daqueles que morrerem sem salvação. Sabiam disso? Deus nos dá a oportunidade de pregar. E se nós não aproveitarmos as oportunidades de pregar o Evangelho, de testemunhar de Jesus, de compartilhar a nossa fé, de fazer discípulos, Deus vai cobrar de nós quando nós estivermos diante dele no julgamento final. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos que a nossa igreja precisa fazer discípulos em Pompeia, 17 mil pessoas, porque é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. Nós somos uma igreja que zelamos pela sã doutrina, o ensino puro do Evangelho, não o ensino contaminado, não o ensino falacioso, mas o ensino verdadeiro. É o nosso dever, é a nossa responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. O que isso então é significativo para nós é que a nossa esperança está no fato de que Jesus ressuscitou. Leiam comigo, por favor. Bem alto. E o que nós temos aqui então é essa segurança. Paulo fala: se não há ressurreição dos mortos, logo Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, estamos aqui perdendo tempo. Mas aleluia, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E com a morte de Jesus, a sua ressurreição, nós não somos mais dominados pela morte. Então nós temos que dizer o seguinte: a nossa pregação, irmãos, leia comigo por favor, a nossa pregação só faz sentido porque Cristo ressuscitou, ao que diz no versículo 14. Leia comigo: a nossa fé só tem valor porque Cristo ressuscitou. A nossa felicidade consiste no fato da ressurreição de Cristo. Precisamos então, de uma maneira bem clara, compreender isso e anunciar isso. Se eu estou passando por lutas, angústias, o meu Senhor ressuscitou, Ele é a minha esperança. Nessa terra um dia tudo vai acabar, não vai? Quantas vezes empreendemos na nossa vida riquezas, fortunas que são fugazes, ficam aí. Quando uma pessoa morre, os faraós antigos enterravam essas riquezas consigo, né? Aqueles que o serviam. Coitado daqueles que o serviam, né? E bom para aqueles que depois invadiram lá, pegaram os ouros, estavam tudo lá nos sepulcros, né? Alguém ficou rico com isso depois. Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Do que adianta? Do que adianta ter riquezas, ter fortunas, ter dinheiro, ter fama? Do que adianta ser aplaudido pelas pessoas? Do que adianta estar nos holofotes e quando morrer perder a alma? Ser condenado? Do que adianta? Então a nossa esperança de que Jesus ressuscitou, logo
nós também um dia seremos ressuscitados, seja no momento em que Deus preparar para isso, com a volta de Cristo Jesus. Se nós vivos estivermos, vamos ter nossos corpos glorificados. Se estivermos mortos, seremos também ressuscitados e nossos corpos glorificados. Então, irmãos, o que isso quer dizer é o seguinte: Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitou, esse fato deve nos impulsionar a pregar o Evangelho de Deus. Nós precisamos ser uma igreja testemunha fiel. Jesus fala em Atos 8: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Precisamos testemunhar do Evangelho. Precisamos testemunhar com a nossa vida, no nosso trabalho, na escola, com os nossos colegas. Precisamos testemunhar onde estamos, da nossa fé em Cristo, fazer discípulos de Jesus e pregar o Evangelho de Deus. Pregar o Evangelho de Deus de uma maneira clara. Meus irmãos, nós não precisamos reinventar nada. Muitas vezes queremos reinventar. Não, a roda já está inventada, não precisamos reinventar. O que precisamos é viver o Evangelho, anunciá-lo. O que precisamos, irmãos, é obedecer a palavra de Deus. O que precisamos é anunciar a mensagem de salvação. Abra aí a sua Bíblia, em Romanos, em 1 Coríntios 15 mesmo. Veja, o que é o Evangelho então? O que nós temos que dizer às pessoas da nossa cidade de Pompeia? No versículo versículo 3 e 4, fala assim, versículo 3, 1 Coríntios 15, versículo 3. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. O que foi que Paulo recebeu? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que nós precisamos dizer para as pessoas de Pompeia? Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu porque você é pecador. Jesus morreu porque os seus pecados o levarão à condenação eterna se você não se arrepender e crer em Jesus. É o que eu estou querendo dizer. Isso é difícil, irmãos? Isso é complicado? Não tem nada de difícil, é simples. O que nós precisamos dizer, versículo 4: e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus morreu pelos seus pecados e Jesus ressuscitou. Nós temos uma fé viva, não uma fé morta. É o que precisamos dizer. Então, se Jesus morreu pelos seus pecados, se Jesus ressuscitou no terceiro dia, arrependa-se e crê em Jesus e siga Jesus. Seja um discípulo de Jesus. O que nós precisamos, irmãos, compreender é que nesse trabalho, na proclamação do Evangelho de Deus, nós não podemos ter medo, vergonha. Abra aí o Romanos capítulo 10. Eu já falei esse texto lá na mensagem, só vou dar uma rápida apresentação aos irmãos, mas é aquilo que os irmãos já sabem, precisamos relembrar e praticar e anunciar às pessoas. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13. Acompanhe a sua Bíblia. Porque quando você evangeliza, quando você testemunha da sua fé a uma pessoa, você precisa ler esse texto para a pessoa. Você precisa mostrar isso para a pessoa. Como é que eu faço para ser um crente? Como é que eu faço para seguir a Jesus? O que eu tenho que fazer? Porque você vai contar o seu testemunho de conversão. Você vai falar o que Jesus fez na tua vida. Qual é a sua vida neste Jesus? O que Jesus fez para te salvar e como é a sua vida agora com Jesus? Então você vai ler para a pessoa o seguinte: porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Qual é o plano de salvação? Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus ressuscitou vencendo a morte. O que você precisa fazer?
O que você precisa fazer é confessar Jesus com a sua boca como único Senhor e Salvador, é entregar a sua vida a Jesus, é crer em Jesus, é seguir a Jesus. Então o coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que você precisa fazer? Mateus 28, 19 e 20. Qual é a ordem de Jesus? Qual é a grande comissão? Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações. É ensinando a observar todas as coisas que você tem falado. É fazer discípulos. É aquela pessoa que creu no Senhor Jesus, você testemunhou da sua fé, da sua conversão, você apresentou o plano de salvação, fala agora é o seguinte: vamos caminhar juntos, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos seguir a Jesus juntos e fazer isso no poder do Espírito Santo, fazer isso dependendo do Espírito de Deus. Meus amados irmãos, o que isso quer dizer? A ressurreição de Jesus não é só para celebrar uma vez por ano. A ressurreição de Jesus não é para ser lembrada só quando tem o ovo de Páscoa. A ressurreição de Jesus é para ser celebrada todos os dias, lembrada todos os dias e proclamada todos os dias. A ressurreição de Jesus é a nossa proclamação do Evangelho de Deus. Em João 20, 29, Jesus fala assim: disse-lhe Jesus, porque me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus fala isso após a sua ressurreição. O que nós temos que entender, irmãos e irmãs, Jesus ressuscitou. Aleluia. Ele venceu a morte. Da sepultura ele saiu. Com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a vida a todos conceder. Ressurgiu. Nós temos que ser um povo que pregue isso, viva isso. Não podemos ser crentes domingueiros, mas precisamos todos os dias anunciar a nossa fé, testemunhar de Jesus, para que centenas, milhares de pessoas se confessem os salvos. Que a nossa igreja tenha essa visão de uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo que impactam o mundo. Então nós não queremos a salvação só de uma pessoa, mas nós queremos a salvação da família inteira. É do pai, do filho, dos avós, dos tios, dos primos. A família inteira se rendendo a Jesus. E os seguidores de Buda podem encontrar seus restos mortais, que na verdade tornaram-se poros de cinza. Segundo a tradição budista, o seu corpo foi queimado e as suas cinzas distribuídas. Quantas pessoas em Pompeia seguem Buda? O budismo. Os seguidores de Maomé podem ir a Medina e lá encontrarão os restos mortais de Maomé. No entanto, nós, discípulos de Jesus, podemos ir a Jerusalém para passear, gostoso, ver Jesus andou. Podemos ir lá no sepulcro, mas está vazio. O corpo de Jesus nunca foi achado, nunca será, quando ele ressuscitou. Jesus não virou osso, mas ele vive, irmãos. Aleluia, Jesus vive. É isso que Deus anunciar com o pé. Nós somos o povo do Cristo ressurreto, e não do Jesus que está morto. Nós não cremos em Jesus como um crucifixo. Isso é pecado. Jesus não está no crucifixo coisa nenhuma. Jesus está vivo. Por isso a cruz é vazia. E a cruz é o símbolo da morte de Jesus, da vitória sobre a morte. Então nós precisamos anunciar que Jesus ressuscitou, que Jesus vive. E olharmos aquilo que ele falou. Bem-aventurados que não viram, mas os que creram. Quantos vamos falar bem alto então isso? Bem-aventurados. Você vai repetir comigo. Bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. Aleluia! Mais uma vez, bem-aventurado sou eu que não vi, mas creio. Aleluia! Meus irmãos, vamos cantar da sepultura que saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Que a sua fé em Jesus não seja uma fé domingueira, mas seja uma fé diária, que
testemunhar a cidade de Pompé, evangelizar a cidade de Pompé, mostrando que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus ressuscitou, que Jesus vive, e assim então centenas, milhares de pessoas serão salvas, serão resgatadas, porque o nosso evangelho não é o evangelho de Jesus morto na cruz. O nosso evangelho é o de Jesus que ressuscitou e Jesus que está vivo. Amém? Então vamos cantar essa música com bastante alegria, com bastante entusiasmo. Para todos em pé, para ninguém sentar, todos que puderem, evidentemente. Mas vamos cantar essa música com bastante força, com bastante alegria. Se você não puder, pode permanecer sentado, mas vamos louvar.